que já paramos para pensar que esses desafios, após superados, nós podemos ser uma bênção para as pessoas que estão à nossa volta? Nós podemos, através dessa superação, através dessa manifestação, nós podemos ser uma bênção para as pessoas que estão conosco e principalmente uma bênção para os irmãos. Que ele serviu a sua própria geração conforme os desígnios de Deus. Eu quero encorajar a todos, quero compartilhar, quero trazer segundo a perspectiva de Deus para que possamos nos sentir fortalecidos. E as etapas que Davi passou. E após cumprir essas etapas, das dificuldades, daquela situação, das circunstâncias, ele pôde assim trazer uma bênção, ser uma bênção para as pessoas e até trazer então alegria. A situação a qual estava ali no capítulo 17 é que os filisteus se armaram em fileira para entrar em combate, entrar em guerra com Israel. E é a situação bem complicada. E diz que no meio das fileiras dos filisteus, diz que saía um gigante e afrontava o exército de Israel. E nós sabemos, nós conhecemos a história o nome dele era Golias. E com aquela atitude, aquele homem de guerra, Deus da sua infância, todos temeram. Mas é interessante que nós vamos ver então, esse era o desafio, podemos assim dizer, de Davi, de poder manifestar o seu Senhor, poder superar aquelas dificuldades, superar aqueles momentos, superar aquele quadro que se formava de guerra, de medo, de incertezas, superar aquilo e trazer uma bênção para aqueles que estavam à sua volta. E Davi era o menor. Mas também ele tinha uma atividade. Nós temos no versículo 15 que ele era um pastor de ovelhas. Mas é interessante que diz aqui no versículo 15, porém, ia e voltava de Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Ele tinha um compromisso. Ele tinha essa atividade de ser pastor, de ter o cuidado com as ovelhas, de suprir, de alimentar, de guardá-las, de guiá-las, de proteger as ovelhas do seu pai. Mas ele tinha um compromisso também com Saul. Quem sabe também é um dos desafios de hoje em dia, nós estarmos comprometidos com uma causa, nós termos responsabilidade, nós sabemos cumprir com as tarefas que nos foi dada e ter a consciência que nós temos que trabalhar. Ele estava lá com Saul, mas também tinha as ovelhas para cuidar. Comprometimento. Interessante. Ele quer dar algo. Ele quer fornecer algo para aqueles homens naquela batalha. Ele manifesta esse desejo, então, para Davi. E ordena, podemos assim dizer, a Davi. E Davi vai. Ele diz que no versículo 20, que se levantou de madrugada, de manhã, deixou as ovelhas com o guarda, e carregou e partiu como Jessé lhe ordenara. Interessante. Ele tinha em mente a ordem, o desejo do coração do seu pai. Ele sai da sua casa,
sai da sua habitação, sai do lugar onde estava tudo em conformidade, onde ele estava acostumado. Ele sai daquele local para ir para um terreno completamente contrário. Podemos até dizer que ele não era dali. Ele vai para um campo, vai para um lugar onde não era o seu habitat natural. Interessante. Para fazer assim, cumprir o desejo do seu pai. Ele tinha essa visão. Nós até poderíamos, olhando para o nosso tempo, olhando para os nossos dias, que nós também estamos num local, estamos no nosso lar, estamos na nossa casa, e saímos fora da nossa casa para ir para outro ambiente, para outro lugar, onde o terreno é completamente desfavorável. O ambiente era de guerra. O ambiente era hostil. O ambiente era de morte. Era bem complicado. Mas Davi foi. E uma das coisas que ele pergunta, no versículo 22, ele diz, no final do versículo 22, e chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Ele queria saber se eles estavam bem. Porque esse também era o desejo do seu pai. Saber se eles estavam bem. Ter essa preocupação. Versículo 23. Final dele, falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouvia. Estar atento ao que está acontecendo. Prestar atenção na situação. Muitas vezes nós somos prontos a responder, somos prontos a falar, ou somos prontos já a manifestar alguma coisa. Mas na realidade nós precisamos mesmo ouvir. Saber ouvir. Para avaliar a situação. Avaliar o que está acontecendo. Poder perceber como é que vai ser o nosso próximo passo, como é que vai ser a nossa ação. Davi ouviu. É o que a palavra de Deus nos ensina. O Senhor Jesus é o grande exemplo nosso. Nós temos no Evangelho que quando ele foi consultado, quando aquelas pessoas queriam que ele tomasse uma atitude contra uma mulher pega em adultério. Ele estava escrevendo na areia, ele ouviu o que eles falaram, mas ele continuou escrevendo na areia. Interessante. Ele também soube demonstrar como é ouvir. O Senhor quer que nós, nesses desafios que nós estamos passando, Ele quer que nós venhamos a ouvir as coisas, avaliar primeiro e dar um passo segundo a sua perspectiva ou segundo a sua permissão para sermos conduzidos pela sua voz, pela sua palavra. Davi ouviu. Quando Davi então estava avaliando a situação, nós vemos que no versículo 24 os homens estavam com medo. Eles temeram. Eles fugiu. Fugiu de diante do Golias, daquele homem. E temiam grandemente. Mas Davi então quer servir. No meio daquela situação adversa, ele quer fazer a vontade de Deus, ele quer ser útil. Essa é a circunstância que ele estava naquele tempo. Eliabe é o seu irmão mais velho. Nós vemos Eliabe, o seu irmão mais velho, viu, olhou aquela situação e se acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E diz, por que desceste aqui? O que você está fazendo aqui, Davi? O que você está fazendo nesse meio dessa guerra? Como deixaste as poucas ovelhas lá no deserto? Bem conheço tua presunção e a maldade do teu coração que desceste aqui para ver a peleia. Ele não sabia.
Ele não sabia a missão que ele recebeu. Ele não percebeu, ele não tinha como saber que ele estava ali por causa que seu pai ordenou que ele fosse lá ver a situação e levar alguns alimentos. A resistência dentro do seu lar. Mas como Davi trata essa resistência? Versículo 29 diz: E disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. Versículo 30, e desviou-se. Interessante. Ele não rechaça, ele não briga, ele não levanta sua voz, ele não xinga, ele não discute, ele não argumenta contra o seu irmão mais velho. Mas ele, podemos assim dizer, ele guarda no seu coração aquilo que ele tinha recebido, aquilo que Eliabe falou, não era o que ele tinha recebido, não era isso. Sabe, nós temos encontrado algumas resistências. Sua família não é crente no Senhor Jesus. É só você que é cristão, só você que é crente, só você que tem confessado a Cristo. E muitas vezes pode encontrar uma resistência contra alguma atitude sua. Pode encontrar alguma resistência contra aquilo que tu recebeu do Senhor a fazer. Será que devemos brigar? Será que devemos rechaçar, xingar, insistir? Nós devemos avaliar. Nós vamos ver que nesse desafio, nós vamos ver que Saul também fala algo. Aquele que era, podemos assim dizer, o comandante, aquele que representava, que era o rei, ele vai encontrar também resistência. Mas é interessante que Davi diz a Saul, versículo 32, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Eu fico pensando que é uma entrega de Davi. Podemos até acrescentar, eis aqui, teu servo, eu vou. Voluntário. Ninguém o forçou, ninguém o obrigou, mas ele vê as dificuldades, ele vê o temor do povo, ele vê a falta de capacidade daquelas pessoas, e ele se compadece disso, ele quer servir no meio das dificuldades. Todos estavam temendo, mas agora ele voluntário, não. O teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Se nós tínhamos a resistência na questão da família, nós temos aqui também agora pela juventude. Alguém pode estar olhando e dizer, não, você é muito jovem. Contra este filisteu, versículo 33, não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele é homem de guerra, diz a sua mocidade. Ele julga pela sua juventude. Ele olha a juventude. Ele olha o exterior. E quer desencorajar. Muitas vezes nós somos julgados pela nossa juventude. Você que tem um desejo sincero diante de Deus, fazer a vontade do seu Senhor, quer manifestar Ele, quer falar dele, quer trazer algo para o povo. Nós temos aqueles que se julgam um pouco mais acima. Não, você não pode. A sua juventude. Mas é interessante que
Deus tem trabalhado em cada um. Cada um tem uma experiência com Deus. E Deus quer trabalhar e fortalecer o coração para a jornada. Davi então tem que revelar para ele que ele enfrentou o leão, que ele enfrentou um urso. E podemos dizer que isso que ocorreu em oculto foi uma permissão divina para fortalecer para algo maior. Deus está trabalhando em você, trabalhando no jovem. Lá, coisas que ocorrem em oculto, que só você e Deus sabem. Ele está fortalecendo para algo maior. Ele está te preparando para enfrentar esses desafios, para enfrentar essas situações e poder superar, ser encorajado, fortalecido, ter o coração engajado. Deus está trabalhando. Não é falta de sorte, não. Aconteceu tanta coisa na minha vida, é o sofrimento, é a dor, é a pandemia agora. A depressão, a isolamento, o distanciamento. Tantas coisas que vêm, parece que para desencorajar. Mas na realidade, Deus, a permissão de Deus está trabalhando em você, para depois trabalhar através de você. Porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Porquanto ele tinha afrontado o exército de Deus, ele ia lutar. O Senhor me livrou, ele atribuiu, Davi atribui essa situação. O livramento de Deus na sua vida, ele pode olhar para trás. Amados, você pode olhar, olhe para trás. E pode perceber a ação de Deus na sua vida. Trabalhando em você. Interessante isso. Mas outra questão, outra barreira é que então Saul vestiu as suas vestes e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Saul então dá a sua armadura, dá o capacete, dá a couraça, cingiu a espada, versículo 39, as vestes. Deu tudo para Davi. É bem natural, nós podíamos avaliar se alguém vai para a guerra, vai para uma situação dessa, vai para esse combate, ele tem que então estar de acordo com aquela situação. Ele tem que estar vestido adequadamente, porque no tempo de guerra ninguém ia pelejar, mas com o exército, aquele gigante que se erguia, ia de uma maneira displicente. Quem olhasse, não, ele está adequado para aquela peleja. Ele vestiu as armaduras corretas. É claro que isso é perspectiva segundo o mundo, segundo a visão de Saul. Então Davi começou a andar. E ele disse, então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca experimentei. Amados, olhando agora e fazendo uma aplicação, o mundo quer colocar as suas vestes em nós. O mundo quer colocar a sua armadura em nós, para que nós possamos enfrentar as dificuldades, mas não é isso. Nós temos que dizer, não posso andar. Eles querem adaptar as coisas desse mundo e nos deixar em conformidade com as batalhas desse mundo. Eles querem nos adaptar para que nós possamos enfrentar, passar pelas coisas segundo o que eles acham. Eles querem nos moldar para a batalha. E são tantas coisas que têm influenciado, tantas coisas que têm, podemos dizer, conectado a nós, que vêm para roubar, que vêm para nos tirar a visão.
Certa vez conversando com um irmão jovem e falando sobre o mercado de trabalho, falando sobre o trabalho, eu perguntei: irmão, tu está apto para dizer não para as coisas desse mundo? Você está apto para dizer não? Você está em condições, segundo a perspectiva de Deus, de negar, de identificar aquilo que impede de andar, impede de avançar e dizer não? Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos dizer não. Coisas que impedem de caminhar. Nós temos que dizer: não posso andar com isso. É um desafio, porque tudo converge para as coisas desse mundo, tudo vai indo e vai ser tudo bem. Mas Davi disse: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. Interessante que diz no 39, e Davi tirou aquilo de sobre, tirou. Nós temos que tirar para avançar. Mas eu quero encerrar. Que interessante que então Davi continua e vai para essa batalha, vencendo esses obstáculos. Ele vai avançando. É interessante que chega no versículo 48 e diz: e sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Com aquela armadura de Saul, ele disse: eu não posso andar. Com aquela armadura de Saul, ele disse: eu não posso andar. Mas é interessante que agora ele podia andar. É interessante que agora ele diz, ele manifesta, ele corre a encontrar-se com o filisteu. Aquele obstáculo, aquele que afrontava o exército de Israel. Agora ele avança. Ele não desvia do caminho. Então nós sabemos pela história aqui, no versículo 49 em diante, que ele pôs a mão no alforje, pegou a pedra e com a funda atirou, e essa pedra se encravou na testa do gigante Golias, e ele cai. Então ele pega a espada, tomou a espada do gigante Golias, do filisteu, e cortou a cabeça do filisteu. E no versículo 52, então, os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram. Lembra que nós comentamos no início que podemos ser uma bênção para aqueles que estão à nossa volta quando então vencemos esses obstáculos. Porque o desafio de ser cristão nos tempos atuais, superamos essas dificuldades, essas barreiras, passamos segundo a perspectiva de Deus, sendo fortalecido pelo Senhor, podemos também agora trazer alegria, júbilo e fortalecer aqueles que estão à nossa volta, porque eles então se erguem. Antes tinham medo, eles temeram, agora eles não temem mais, eles avançam e vão pelear, eles vão lutar, eles vão para a batalha. Podemos sim. Amados jovens, quero comentar, quero dizer que você pode ser uma bênção sim, no lugar onde você está, colocado por Deus. Deus quer que você supere esses obstáculos. O Senhor quer lhe fortalecer, quer que você resplandeça como astro no meio de uma geração má e perversa. O Senhor quer que você venha a manifestar o Senhor. Ele quer que
que você seja uma bênção para aqueles que estão à sua volta. E possamos, assim, superar esses obstáculos. Deus nos ajude, Deus nos dê força e que possamos, nesse Acampa Jovem, podemos aprender cada vez mais do Senhor e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E possamos manifestar Ele nas nossas vidas. De fato, realmente, amados, tempos bem trabalhosos, como disse Paulo a Timóteo na segunda carta. Tempos trabalhosos nós estamos passando. E queremos contar com Ele para essa jornada.